minutos depois das 10. O Padre João passa pela segurança e prepara-se para mais um encontro com os reclusos. Hoje, há 17 inscritos para conversar com ele. É uma pessoa bastante boa, que nos apoia bastante a nível psicológico e acaba por tapar um grande buraco, uma lacuna que nós temos. No meu caso, por exemplo, as visitas são bastante reduzidas. Ajuda-nos a desanuviar a nossa cabeça, porque aqui dentro a conversa é sempre a mesma, todos os dias, a toda a hora, e com ele é totalmente diferente. Ou seja, é tipo um pai. Ele pode estar aqui nem sequer falar e só nos ouvir, seja meia hora, seja 1 minuto, 30 segundos, mas tem sempre uma palavra no fim que marca. É bom. Apesar de estar aqui, saímos sempre com um sorriso. Conhecido como o padre das prisões, há 40 anos que João Gonçalves visita a cadeia de Aveiro 2 vezes por semana. Comecei a perceber que a minha presença era uma presença útil, que era desejada, que me perguntavam quando é que eu voltava. Portanto, eu próprio me senti chamado, porque percebi que era um trabalho querido. Já tive aqui alturas em pensar em suicídio e talvez, se calhar, estas visitas semanais que nós temos com o Padre João, se não existissem, isso já teria acontecido. E se calhar o meu desabafo aqui com ele muitas vezes acaba por ajudar a sair daqui e passar a pensar realmente isto é uma situação que vai passar, não é? E não estamos aqui definitivamente, é aquilo que ele nos diz. E claro, e toda a sua força espiritual também, penso que é muito, para mim é muito importante. As pessoas estão numa cadeia, estão privadas da liberdade, de falar com quem gostavam de falar, de desabafar com quem porventura queriam desabafar. As pessoas levam para a cadeia a sua própria consciência e, portanto, isso também lhes faz pesar. Aos 70 anos, o Padre João acredita que é fundamental matar a solidão de quem muitas vezes só precisa de um ombro amigo. Para mim, estou diante de uma pessoa que merece um respeito extraordinário, que é uma pessoa muito sofredora, muito marcada pela dor, e, portanto, mais merece esse respeito, independentemente do que a pessoa fez. Nunca perguntei a nenhum porque é que está preso. Aliás, também gostava de deixar esta nota, que ninguém deve julgar ninguém, porque quando nós julgamos alguém podemos estar a ser maximamente injustos. Não julgueis e não sejam julgados. Os reclusos têm que se sentir como sendo membros da comunidade, porque o são. Só estão privados da liberdade, mas são membros da comunidade, que lá saíram, a ela pertencem e para lá voltam com o direito quando saírem à liberdade plena. Padre João nasceu para estar ao serviço e só assim sabe ser feliz. Essa pernas de alguma consciência e alguma liberdade interior de poder ajudar, de poder escutar, de poder dizer coisas acertadas, possam atualmente ser útil aos meus irmãos reclusos, eu tenho que estarei lá. Não tenho muito. Já está na companhia do Padre João Gonçalves. Olá, sim, Padre, muito boa tarde. Só o seu sorriso já me encantou no final, não é? Pronto, aliás, quem trabalha com quem sofre tem que ser otimista, esperançoso, alegre e até bem-humorado. E muito mais numa cadeia onde as pessoas estão muitas vezes cheias de vitalidade, privados da liberdade e, portanto, já estão tão carregados de dor que se nós entramos com um ar pesado e carrancudo, não ajudamos nada. Otimismo, esperança e para a frente, não é? Mas antes de falarmos deste caminho que já leva 40 anos, estas visitas que o Sr. Padre faz à prisão de Aveiro, eu gostava de perceber um pouco o seu caminho, ou seja, o Sr. Padre foi já de pequenino, e a mesma pergunta que fiz há pouco ao Padre Samuel, porque é uma curiosidade minha, foi de pequenino que sentiu que este era o seu caminho? Foi uma coisa que surgiu mais tardiamente na sua vida, porque às vezes acontece, como sabe. Como é que foi? Eu sou daqueles que vem quase da primeira hora. Já nasceu com... Não sei se nasci bem, mas o que é verdade é que desde criança esta atração pelas coisas da igreja, do estar na igreja, de ajudar à missa, estar próximo. Meu pai era sacristão da minha aldeia. E, portanto, toda esta ligação foi depois fazendo crescer em mim o gosto de poder ser. E, sobretudo, quando eu percebi que um padre é alguém que não está só na igreja e para rezar ou presidir aos atos de culto, mas tem a outra dimensão também de ajudar, de ouvir, de escutar, então eu achei que esse podia ser o meu lugar. Esse podia ser mesmo o seu caminho? Sim, deixei-me escrutinar, não é? Naturalmente, por aqueles que foram os meus educadores, e deixei-me escrutinar pela minha própria consciência diante de Deus e entendi que era por ali.
e não tenho feito outra coisa senão isto mesmo, estar numa atitude de servir. A primeira vez, e deve-se recordar com certeza, a primeira vez que entrou numa prisão, não sei se se isso aconteceu, já o Sr. Padre tinha sido ordenado, ou se foi para acompanhar algum colega, ou a primeira visita, recorda-se quando aconteceu? A primeira foi exatamente quando eu era aluno do seminário de Aveiro, e o capelão da cadeia, que ia lá celebrar aos domingos, estava no seminário, e eu o acompanhei. Fiquei com uma ideia muito vaga daquilo que são os presos, daquilo que são as razões que os levam lá. Fiquei com uma ideia de gente que sofre, gente estava naturalmente muito triste. Participei na Eucaristia nesse dia, nesse domingo, e depois durante muitos anos não voltei mais a entrar numa cadeia, a não ser quando mais tarde, já sendo padre, comecei a entrar na cadeia de Aveiro com caráter permanente. E porquê é que o fez? Filo a primeira vez, então, já agora como padre, quando um grupito de jovens quis fazer uma entrevista aos presos para poder conversar com eles e para depois no seu grupo de jovens poderem dialogar sobre as problemáticas dos presos. E eu acompanhei. E a partir daí comecei a perceber que não ia nenhum padre àquela cadeia, era uma cadeia regional, uma cadeia pequena, e eu achei que podia começar a fazer isso. E comecei a ir, pura e simplesmente, cumprimentava os presos, falava com eles, estava com eles, ora nas camaradas, ora no espaço do recreio. Portanto, inicialmente não era neste espaço, como eu agora já percebi que o Sr. Padre tem, um espaço onde tem alguma privacidade para falar com os reclusos. Antigamente não era assim, não é? Tal qual que não era. Falava com eles no corredor, nos recreios, falava com eles assim de maneira espontânea, esporádica, daquilo que calhava. Mas depois realmente surgiu a necessidade, porque comecei a perceber que de facto as conversas muitas vezes iam mais para a intimidade, para o desabafo, para falar das suas coisas, da sua vida. E, portanto, um lugar em privado impunha-se e em diálogo com a direção da cadeia, com o corpo da guarda, conseguiu-se um gabinete onde, semanalmente, ali recebo aqueles que querem falar comigo. Mas é muito curioso, porque neste caminho vê-se perfeitamente que foi o Sr. Padre que foi fazendo as suas descobertas, ou seja, se ali começou vendo de que forma é que podia chegar junto destes homens com as condições que tinha, depois foi percebendo que era preciso os ouvir de uma determinada maneira, em determinadas condições. Se calhar também percebeu desde o início que não interessava perguntar porque ali estavam. Foi a vida que lhe foi ensinando estas coisas todas. Foi tal e qual. Então, nós temos que ser observadores das pessoas e da vida das pessoas. A nossa função como o padre é um pastor, está perto das suas ovelhas. Esta linguagem é tão usada agora pelo Papa Francisco. Ele tem uma expressão muito curiosa que diz que o pastor tem que cheirar a ovelha. Portanto, eu tenho que cheirar a preso. O que é fantástico, não é? Para mim é. Porque estou no meu lugar. E foi isso exatamente que me fez perceber que eu podia dar um pouco mais, dando um pouco mais de tempo na privacidade das conversas, porque assim cada um poderia falar de si e das suas coisas, se assim o entendesse. Aliás, o papel principal de um padre numa prisão é exatamente ouvir, escutar. Eles sabem que nós guardamos o sigilo por completo e sabem que nós estamos ali não por outra coisa senão para os ajudar, independentemente do que lhes aconteceu na vida, não é? Há bocadinho dizia ali naquela peça, eu não perguntei a nenhum preso porque é que está na cadeia. Eu também não perguntei. Isso pode ser uma coisa, desculpe interromper, Sr. Padre, pode ser uma coisa, se calhar incompreensível para muitos. Ou seja, se calhar pensarão, mas como é que é possível que este homem vá ouvir alguém que precisa de aliviar a sua dor e o seu sofrimento e não começa por... Mas e o que é que o senhor fez? Porquê é que está aqui? Por onde é que começa então, sem lançar esta pergunta que pode ser... Claro. Pode ser logo... Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é interessante, como está muitas vezes na ponta da língua, na ponta da curiosidade. E eu tenho que dominar a minha curiosidade, porque muitas vezes estou a falar com alguém e eu gostava de saber o que é que aconteceu, porque é que ele foi ali parar. Para mim importa que estou diante de uma pessoa, de um homem, no caso concreto, uma cadeia de homens, de um homem que é sofredor e tem problemas. Eu vou escutá-lo. Se ele quiser chegar, digamos, à confissão, ao explicitar concretamente o que é que lhe aconteceu, o que é que fez de criminoso, ou suposto crime, porque muitos deles estão ainda em prisão preventiva, portanto não foram julgados. Se alguns quiserem chegar lá, deixo que cheguem e acolho da mesma maneira, com o mesmo respeito, e nunca faço ar de espanto, qualquer que seja a confissão que ele faça, digamos, do crime que cometeu ou do ilícito que cometeu. Nunca faça um ar de espanto, seja qual for o ilícito que a pessoa cometeu, porque isso pode acontecer a qualquer um de nós. Qualquer um pode cometer o maior disparate. É uma noção que lhe vem muito da experiência lá dentro, não é? Vem. Eu tenho encontrado na cadeia e fora, mas na cadeia tenho encontrado pessoas que nunca esperava ver detidas, não é?
Isso é muito chocante. E se calhar mais ainda nos dias de hoje, não, Sr. Padre? Com esta alteração toda que aconteceu em termos económicos, com as muitas famílias em dificuldades, se calhar depara-se com homens que até levaram sempre um percurso honesto, mas na altura de pôr pão em cima da mesa não há para criar os filhos. Não sei. Sim. Estou a exagerar. Não, há casos desses. Há casos. É que poderemos já estar a chegar aí também, não é? Há casos desses de pessoas que foram roubar, assaltar uma loja ou quê? Estou a pensar num que um dia assaltou uma loja, não digo de quê, para não identificar, mas de produtos alimentares por causa dos filhos que tinha em casa para alimentar. Claro, depois foi fantástico. Por exemplo, quando ele chegou, totalmente diante do dono da loja, a conversa foi real, o homem da loja acreditou e não só trouxe-o como seu funcionário, como seu trabalhador. E quando foram ao julgamento, que já não podia desistir, quando foi ao julgamento ele já estava como empregado, como funcionário da loja que ele próprio assaltou. Que maravilha! Realmente tratava-se de um caso de verdadeira necessidade. Mas isto é um caso. Podíamos falar de tantos outros, que eu conheço, outros que não conhecerei, de pessoas que na verdade enveredam, até às vezes uma burla que cometem é por uma grande necessidade. Por isso é que eu nunca julgo ninguém. Porque é muito grave estar a julgar. Eu sei lá. A pessoa tem uma história. E essa história é difícil da gente perceber. Aliás, nunca a percebemos, a não ser que a pessoa a queira revelar espontaneamente. Já vamos continuar esta conversa com o Padre João. Já percebemos um homem muito interessante e muito simpático. Agora recordo todos os nossos espectadores que olhem bem para o relógio. Temos ali a indicação, daqui a 16 minutos estarei a conversar consigo e neste caso será sempre para lhe dar boas notícias. Fique tranquilo que eu não sou portadora de más notícias, nem quando atender o telefone vai ouvir dizer que é das finanças ou cobrador do fraco, porque não tenho nenhuma queda para isso. Será sempre para lhe dizer parabéns, valeu a pena ter pegado no telefone, valeu a pena ter investido este valor tão pequenino, porque hoje, olha, os 1000 euros são seus. Atrás desses 1000 euros, como sabe, atrás dos 1000 euros vem o valor da estrela, porque os 1000 euros não gostam de andar sozinhos, gostam de companhia e fazem-se sempre acompanhar por uma das nossas estrelas muito bonitas, todas com muito dinheiro. E hoje queremos que seja realmente um dia também especial, onde estes 1000 euros se possam transformar, quem sabe, nos 16.400 euros que temos para dar. 760 100 760 é o nosso número de telefone, está aí ao seu dispor, pode continuar a marcar até que o relógio desapareça do ecrã e insista neste número com muita vontade. O número, meninas, 760 100 760. Ora bem, Padre João, nestas visitas que o Padre João faz 2 vezes por semana à prisão, onde houve tantas histórias, onde houve tantas vivências, eu imagino que já se deparou com homens que já por si tinham fé, que já por si eram pessoas que se calhar até foram criadas no seio de uma família católica, e outras pessoas que se calhar no início olharam para si de lado, como quem diz: o que é que este homem faz aqui? O que é que ele pode fazer ou dizer para me ajudar? Já se deverá ter cruzado com tudo. Talvez uma vez ou duas, nestes 40 anos não é muito. De alguma indiferença, como quem diz, de facto, o que é que este me quer? Ou o padre aqui. Mas isso é só de pouca dura. Porque eles acabam por perceber que eu não sou nem um fiscal, não vou lá para os interrogar de coisa nenhuma. E começam a perceber que a minha presença, como a presença de qualquer padre, é uma presença de ajuda, uma presença solidária e depressa, digamos, essa porventura impressão neutra, não digo contrária, desaparece. Porque percebem a nossa função e sabem que o grande respeito que tenho por cada um deles faz com que eles se sintam à vontade e estejam à vontade para aquilo que entendam fazer e dizer. E o que é que o Sr. Padre sente quando se cruza com alguém que é reincidente? Sente-se frustrado? Sente-se que... Fico com muita pena. Fico com muita pena. Uma outra vez, por brincadeira, digo: seja bem-vindo à tua casa, por brincadeira. Evidentemente que é uma pena, porque a reincidência é um dos casos que tem que ser bem visto. E aqui joga a sociedade. É o problema da reinserção social. Muitas vezes, muitas destas pessoas passam pela cadeia, sejam homens ou sejam mulheres, depois não encontram ou na família, ou nas empresas, ou enfim, ou no armazém, numa loja, não encontram o acolhimento. E sobretudo se sabem que são pessoas que estiveram numa cadeia. Repare que a pessoa que esteve num hospital não é tratado lá fora como um ex-doente, mas se esteve na cadeia é tratado como um ex-recluso.
O que significa isto? Que é uma marca que fica para a vida. Normalmente em inglês fica para a vida. É uma injustiça. Nós em Portugal não temos prisão perpétua, nem pena de morte, graças a Deus. Mas isto acaba por ser uma prisão perpétua. A pessoa fica presa perpetuamente, indefinidamente, a um rótulo, porque passou pela cadeia, porventura até de maneira ocasional, da mais ocasional. Isto depois vai impedir a sua reinserção social. E aqui é que a sociedade tem que ter os braços abertos, isso toda a gente precisa. Quem porventura passou pela marca da privação da liberdade durante um tempo, e às vezes tempos muito largos, estes são aqueles que mais precisam. E a sociedade tem que estar sensível, toda a gente, quando digo sociedade, não quero falar no abstrato, mas as pessoas concretas que constituem a sociedade e que são os empregadores, por exemplo, devem ter uma atenção muito grande para acolher estas pessoas e para julgar e arriscar nelas, no bom sentido, para que elas possam reencontrar o seu lugar na sociedade. O Sr. Padre, isso significa, por aquilo que estou a ouvir da sua parte, que o Sr. Padre acha que se a sociedade fosse menos preconceituosa, se tivesse uma mentalidade diferente no que toca a olhar para uma fase da vida destes homens que não correu bem, que pode acontecer a qualquer pessoa, que se calhar estes rótulos caíam. O rótulo do ex-recluso caía, e é um homem que tropeçou, mas que agora começou um caminho novo. Mas vamos lá ver. De um modo geral, a nossa justiça e as pessoas são muito vindicativas. Isto é, a pessoa cometeu um crime, deve ir para a cadeia, deve ser castigado. Normalmente as pessoas têm esta expressão rápida, espontânea. Não tem uma atitude da capacidade de o perdoar. Eu sei que ao dizer isto posso criar arrelias em muita gente, porque há pessoas que de facto cometem crimes muito sérios e muito graves, e um puxão de orelhas faz bem a toda a gente. Faz bem a quem faz mal, porventura ajuda a perceber que tem que mudar de vida, que não pode ser. Mas temos é que julgar na recuperação da pessoa, uma justiça restaurativa que possa restaurar o interior da pessoa e que possa restaurar a mentalidade da pessoa, para que de facto possa haver de novo esta conjugação, esta aproximação, pessoa-sociedade, sociedade-pessoa que cometeu um delito. E é aqui que penso também que todos temos que avançar. Nós temos que criar uma mentalidade não tão vindicativa, isto é, não tão vingativa, mas mais de perdoar, de reinserção, porque o que se pretende com a prisão de alguém, a própria lei diz isso, é que a pessoa possa voltar à sociedade recuperada, de modo a não cometer crimes. Mas como o Sr. Padre sabe, enfim, muitas vezes a nossa justiça é vista como apenas punitiva, ou seja, apenas com capacidade de punir, não com capacidade de reabilitar. E às vezes olhamos para outros países onde países muito avançados, como a Holanda, a Bélgica, etc., quem passa pela prisão quase que quando sai já tem um caminho novo traçado para começar uma vida nova. Sim. E em Portugal ainda não estamos aí. A Holanda e a Suécia estão a fechar cadeias. Por falta falta de reclusos, não há presos. E jogam fundamentalmente na reinserção para que as pessoas não reincidam. Isto é, alguém que esteve na cadeia. Esse é que é o grande investimento. Esse é o grande investimento. Portanto, primeiro a prevenção, fazer tudo para que de facto as pessoas não cometam crimes. Isto faz em toda a parte, na família, na paróquia, na catequese, nos grupos de jovens, no bar, na sociedade, os programas que nos oferece. Bom, tentar o mais possível prevenir que as pessoas não cometam crimes, mas depois a pessoa cometeu e foi à cadeia. Então, aqui é que depois joga muito. Os Estados, os governos jogam muito, estes que já passaram pela experiência, e, portanto, de algum modo o Estado tem mão neles, de algum modo, conhece a atenção, e fazem um trabalho de recuperação e de reinserção social. E para que não haja reincidência, e que já é julgar numa percentagem muito elevada, porque a percentagem de reincidência é muito elevada. Não lhe sei dizer, porque há várias maneiras de contar, mas se dissermos que é assim mais de 50% ou 60%, é dizer, não está muito longe da verdade, não é? Se bem que às vezes diz que a reincidência é quando a pessoa vai à cadeia pelo mesmo tipo de crime. Para mim, eu leio de outra maneira, para mim é reincidente aquele que volta outra vez à cadeia, nem que seja por um tipo de crime totalmente diferente. E é aqui que é preciso julgar. Uma pessoa que um dia passa por uma cadeia, a sua reinserção devia começar a ser feita no dia que ela entrou. Porque ela entrou para um campo, para um mundo de exceção. É a privação da liberdade, mas é de maneira à vista, com fim à vista. Sabe, para estar preso, pode ser muito tempo, mas é um fim à vista. Portanto, não há prisão perpétua, e aqui todo o trabalho deve ser feito de modo que a pessoa se recupere e possa voltar à sociedade recuperado para poder viver em liberdade. A liberdade é um grande dom.
E deve ser... Sim, se calhar só quando privado dela é que temos consciência. Sr. Padre, no meio das situações que às vezes não correm bem, imagino que felizmente já assistiu a muitos casos com um final feliz, ou seja, de quem tenha saído e tenha começado realmente uma vida diferente. Claro que sim, claro que sim. Há alguns casos muito bons, positivos, vários casos, estou a lembrar de alguns, em que as pessoas... Basta arranjar-vos uma casa, por exemplo. Arranjar-vos uma casa, porque há pessoas que vão para a cadeia, vieram da rua para a cadeia e voltam da cadeia para a rua. Já não se pode esquecer disto. Portanto, nós temos que arranjar habitação a esta casa. Casas primeiro. Não vale a pena estar a dar-lhe coral da droga ou do álcool ou não sei de quê, quando ela não tem de se abrigar. A casa em primeiro lugar. Para a pessoa ter o seu ambiente, onde possa sentir e chamar-se seu. Há aquele banco, há aquela cadeira, é seu. E isso faz com que a pessoa interiormente se sinta capaz de alguma coisa mais. E depois arranja-se o resto. Porque quando nós arranjamos uma casa, depois arranjamos um emprego e depois acompanhamos a pessoa. Há pessoas que estiveram na cadeia 2 anos, 3 ou 10 ou 20 e quando saem da cadeia não sabem nem atravessar uma rua. Ainda há dias me contaram, esta semana, uma visitadora me contou um episódio de um senhor que esteve na cadeia 3 ou 4 anos, foi uma precária e quando viu um carro a passar ele encostou-se à parede da casa onde o carro passava. A noção de que o carro podia vir de encontro a ele e não vinha nada, não era? Era um carro que passava na rua de maneira normal. Ou atravessar uma rua... É preciso reaprender a viver, não é? Quer dizer, nós estamos um dia fechados em casa por estamos de doença ou por outra razão qualquer, mas também não é um dia. É um dia e 1 ano, e 2 anos e 10 anos. E são problemas reais. E, portanto, nós temos que viver estes problemas com muito entusiasmo, sentindo-os como nossos, e ninguém pode cruzar os braços, mesmo que a pessoa tenha cometido o pior crime de todos. A pessoa é nossa, é da sociedade, é da comunidade, e ninguém pode dizer isso é lá com ele. Ou isso é com a justiça, ou isso é com os serviços, ou isso é com o Sr. Ministro da Justiça. É com todos. Com toda a gente. Este é o apelo. Dos muitos casos que enfim, já passaram por si, que são tantos, há sim alguma situação que o tenha marcado mais? Pelo positivo ou pelo negativo? Enfim, mas daqueles casos que o Sr. Padre recorrentemente se lembra? História de um homem que o tenha marcado. Eu estou a lembrar, por exemplo, de um cavalheiro que um dia qualquer, no princípio de uma celebração, e quando eu dizia, bom, Deus está aqui, porque esta é a nossa igreja, a nossa catedral, esta cadeia, e depois Deus está aqui, mas está aqui no ambiente, mas está aqui no grupo, está aqui. Eu fiz assim para ele. Ele ficou muito assustado, mas depois quis falar comigo no fim. Eu só disse que Deus estava em mim. Eu sei que cometi crimes, Deus não pode estar em mim. Esta atitude de reconhecer que Deus sendo tão grande e os santos estarem em mim, foi uma conversa belíssima que depois teve continuidade, e depois quando ele saiu da cadeia, de qualquer escreveu uma carta e disse, olha, eu se calhar já tenho fé. Este é um episódio muito curioso, e certamente muitos outros que não nos chegam aos ouvidos, mas que a gente percebe muito bem. Ou daqueles, por exemplo, que tinham perdido tudo, a família, os amigos, e às vezes com uma intervenção da nossa parte, porque falámos com a família, falámos com os amigos, e a pessoa se reinseriu. Estou a pensar num caso que hoje é um caso de sucesso, de trabalho, casou, aliás eu encontrei os pais, então não nos conhece, não conheço muito bem, diz, somos os pais de fulano, pronto, perguntei, casou, tem filhos, tem uma empresa, está a correr muitíssimo bem, são casos de sucesso, mas há muitos, graças a Deus, não são todos casos de insucesso, nem podemos pensar nisso. Sobretudo se há uma retaguarda que os apoie e que os acolhe, as coisas vão. Há uma coisa uma frase do Sr. Padre que eu registrei porque acho maravilhosa e gostava que falasse sobre ela. As pessoas são melhores do que o crime que cometeram. Descobri isso na prisão. Sempre. Sempre. Sabe que eu li... Isso era uma grandiosidade. Claro. 40 anos depois já se está à vontade para usar uma frase como esta. Mas posso dizer com toda a verdade. Porque... nunca encontrei pessoas que confessadamente cometeram um crime, que às vezes aqueles crimes assim, mesmo fortes e grandes, a gente depois vai conhecer a pessoa por trás e percebe que a pessoa é muito melhor. É o Saint-Exupéry, é o menino, é a criança que nós sempre somos, é a bondade que há em nós, que nós às vezes deixamos carregar poeiras pela vida. Mas a pessoa é muito melhor. Temos é que fazer redescobrir a pessoa aquilo que ela é de bem, aquilo que ela tem de bem. É raro, acontece também, mas é raro que uma pessoa que está na cadeia seja assim, tão agressiva, possa fazer vir ao de cima qualquer atitude que o fez cometer um crime assim. Eu conheço sempre as pessoas como muito melhores. Basta conversar e basta perceber que estamos diante de alguém que cometeu foi uma falha, foi um erro, foi muitas vezes uma exceção à regra da sua vida. Portanto, temos que entender isso. E a pessoa, de facto, é sempre muito melhor. Mas mesmo aí na rua, as pessoas são melhores do que parecem, até às vezes. Uma pessoa que está com um ar, a gente vai perceber que aquele ar que às vezes a pessoa tem, que nos faz afastar, tem por trás um drama, um problema.
E se nós falarmos ao fim de 2 minutos, sabemos que estamos dentro de uma pessoa que é boa, apenas está marcada pela dor. Exatamente. Senhor Padre, podíamos ficar aqui a conversar os dois mais umas 3 horas. Estou livre, o senhor estou livre. Está livre, pronto, mas olha, eu tenho que fechar mesmo o programa. É um ótimo conversador e é realmente uma pessoa com uma sabedoria de vida maravilhosa. É natural que gostem de conversar consigo, porque se aprende muito a conversar consigo. Muito obrigada. Um grande aplauso. Obrigada e muitas felicidades.